Fala galera, eu sou a professora Cris, sou professora de capoeira e professora de educação física. Estou aqui a convite da Castur, que organiza o ateliê da Castur. A Castur ela fez um projeto muito bacana através da Lei Aldir Blanc de Viana, a Cultura do Desenvolvimento Regional de Viana, e como contrapartida ela pediu um vídeo como escrever projetos. E a gente vai conversar um pouquinho como escrever projetos. Escrever projetos não é uma receita de bolo simples. Você precisa um pouco de prática, você precisa estar escrevendo, reescrevendo, pensando, repensando, e assim você vai conseguir fazer um bom projeto, um projeto bacana que leve cultura para a sua comunidade. Beleza? Vem comigo, vamos aprender um pouquinho. Vamos lá. O projeto ele é um instrumento técnico e estratégico amplamente utilizado, e ele precisa ter algumas características para ser considerado projeto. Uma característica que eu coloquei aqui é a duração limitada. Ele precisa ter um começo, um meio e um fim. O projeto ele não pode acontecer para sempre. Ele tem que ter uma ordem cronológica de ações. Então ele tem que ter o seu começo, o seu meio e o seu fim, que no fim você vai alcançar o seu objetivo. Um objetivo específico. Então eu preciso também, nessa característica, saber o para que eu estou realizando esse projeto. É para realizar uma feira, como eu coloquei um exemplo, é para fazer um evento, é para fazer uma oficina, é para fazer uma apresentação musical. Então qual é o objetivo desse projeto? Ele precisa ter recursos limitados. O seu projeto ele precisa ter um valor de investimento a ser cumprido. Então eu coloquei o exemplo aqui de R$5.000. Eu preciso de tantos valores para poder conseguir realizar, conseguir executar o meu projeto, porque com esse valor eu vou separar o valor que eu vou gastar com recursos humanos, o valor que eu vou gastar com material, o valor que eu vou gastar com alimentação. Então esse valor tem que estar estipulado, ele não pode ser ilimitado, o valor ele tem que estar delimitado. E a autonomia, ele tem que ter uma finalidade, e ele tem que ter ele é uma célula do trabalho que é realizado. Por exemplo, você trabalha com uma escola de música. Essa escola de música tem uma quantidade de alunos ali que já estão aptos a se apresentarem. Então essa escola de música faz um projeto para apresentação desses alunos que estão estudando na escola. Isso pode ser um projeto. Eu realizo aulas de capoeira, oficinas de capoeira no Centro Cultural Antônio Gonçalves. Então eu vou pegar essas crianças, esses adolescentes que já estão aptos a realizar uma apresentação, e eu vou fazer uma apresentação de capoeira na Praça de Oriente, na Praça de Marcílio de Noronha, na Praça de Universal, ou seja, é um projeto de circulação de apresentações culturais. Então a finalidade a autonomia desse projeto, ele tem que ser identificado. Então a gente não pode confundir o projeto com o próprio trabalho. O projeto ele tem uma finalidade própria. Dentro do trabalho tem uma ramificação, e o projeto ele acontece por uma finalidade própria e com autonomia. E quando o projeto é um projeto cultural? Ele tem a finalidade, o eixo central dele são as culturas e as artes, em quaisquer que sejam as suas linguagens. Pode ser do audiovisual, pode ser da cultura popular, pode ser do patrimônio. E esse projeto ele visa a realização de um produto cultural. Como resultado teremos um produto cultural. Esse projeto ele não necessariamente ele traz retorno financeiro para quem o realiza, E ele pode ser desenvolvido de várias formas. Por exemplo, a produção de um CD, a produção de um livro, realização de oficinas, realização de eventos, apresentações culturais, circulação de apresentação, fomento de algum tipo de cultura, a manutenção de espaços culturais. Então a gama de possibilidades de projetos culturais é muito grande. Bacana. E aí o seu projeto ele pode ser dividido nesses 4 eixos aqui. Primeiro, nessas 4 fases, Primeiro é a elaboração. Então aqui que você vai planejar seu projeto, que você vai escrever, que você vai contatar o pessoal, que você vai pensar em quem são os seus possíveis patrocinadores, se você vai escrever esse projeto para poder tentar apoio com alguma empresa, se você vai realizar de acordo com algum edital. Então essa é a fase de elaboração. A execução é a operacionalização propriamente dita, é a prática do projeto, é você desenvolver o projeto de fato, de acordo com aquilo que você planejou.
A prestação de contas é quando o projeto está por finalizar e você pega o relatório de todas as coisas que você teve que investir, pega todas as notas, todos os recibos, comprova, né, com fotografias, inclusive com vídeos, aquilo que você propôs no seu projeto. Então a prestação de contas é você mostrar para aquele seu investidor, para aquele seu patrocinador, aquilo que realmente foi feito. Eita. E o encerramento é quando tudo isso está pronto, você produz o seu próprio relatório para você qualificar o seu projeto, para você perceber se o projeto aconteceu de acordo com o que você planejou, o que poderia melhorar, o que não poderia, o que você aprendeu com isso. E essa parte aqui muitas vezes é negligenciada, mas ela é muito interessante para você perceber quais são os pontos mais fortes do seu projeto, quais foram os pontos mais fracos, certo? Certo, agora que você já aprendeu um pouco sobre quais são as características do projeto e as suas fases de execução, a gente vai começar a se perguntar questões que facilitarão a nossa escrita. Por exemplo, o que? O que eu quero fazer com o projeto? Eu coloquei como exemplo aqui, escrever um livro sobre os patrimônios culturais de Viana. É o meu objetivo, é o que eu quero fazer com esse projeto. Tá, mas por quê? Porque eu quero mapear, difundir e divulgar esses patrimônios culturais não só para o município, mas para o estado, para o Brasil. Para quem? Para a população em geral, para os munícipes, para as escolas da redondeza, para as escolas compreenderem quais são os patrimônios culturais do município, para historiadores, pesquisadores. Como? Eu vou fazer uma pesquisa de campo, vou fazer entrevista, eu vou fazer o mapeamento desses patrimônios culturais. Então, como eu vou realizar isso? Quando? Lembra aquela história que o projeto ele tem que ter um tempo determinado para acontecer? Então, qual vai ser o período da minha ação? Qual vai ser o período da minha produção desse livro? Um exemplo aqui, 1 ano. Onde? Onde ele vai acontecer? No município de Viana. Obviamente, eu vou fazer um projeto sobre patrimônios culturais de Viana, eu vou realizar o próprio município para ser a minha área de atuação. E a outra pergunta é quanto? Quanto eu vou gastar com o meu projeto? Quanto que eu vou gastar com a gráfica, com a diagramação, com a paginação? Quanto que eu vou gastar de locomoção? Então tudo isso tem que estar numa planilha de custo, né, para você saber exatamente quanto que você vai gastar com o seu projeto. Certo, agora nós vamos iniciar a escrita do projeto realmente, né? E esses tópicos que eu vou colocar, iniciando pela apresentação, eles são tópicos básicos para desenvolver qualquer projeto. É claro que dependendo do edital ou dependendo do patrocinador, eles irão pedir uma estrutura de repente diferente, mas no geral, esses quesitos que eu vou passar aqui para você cabem para todo mundo. Bom, a gente vai começar pela apresentação. Vale ressaltar que eu acho mais fácil fazer a apresentação ao final do projeto. Depois que eu tenho formulado todas as fases do projeto, tenho escrito toda a justificativa, objetivo, metodologia, depois eu escrevo a apresentação, porque eu acho mais fácil fazer esse resumo. Mas ele pode ser feito no início também, não tem problema. Bom, vamos lá. A apresentação do projeto. O que você coloca na apresentação do projeto? Você pode iniciar com um breve histórico, falando sobre o seu produto cultural, como nasceu a ideia, por que você resolveu fazer esse projeto, de onde surgiu essa ideia, quais foram as suas motivações, sempre de maneira sucinta. Qual o seu resultado esperado? O que você pretende alcançar com o desenvolvimento do seu projeto? Qual é o impacto cultural na sua comunidade, na sua sociedade? O que esse projeto vai trazer de bom para a sua comunidade? Recursos humanos envolvidos. Quem são aquelas peças-chave, aquelas pessoas mais importantes do seu projeto? Quem vai ministrar a oficina? Quem vai ser entrevistado? Quem vai fazer a apresentação musical? Quem são esses recursos humanos envolvidos? Qual é o público beneficiado? Quem vai ser beneficiado pelo seu projeto? Quem vai participar da oficina, por exemplo? São crianças, são adolescentes, são idosos? Qual é o público que você vai estar atingindo? Quando? Quando vai acontecer? Onde vai acontecer? Quanto? Então, essa fase inicial, a apresentação, você faz um resumo disso tudo e tenta persuadir o seu leitor, o seu avaliador nesse primeiro momento. Quando você coloca uma boa apresentação logo de início, porque a apresentação ela é a capa do livro. A apresentação é aquele momento que você tem o primeiro contato com o seu avaliador.
Então você tem que tentar entrar com o pé direito, tentando mostrar para ele a importância que tem na realização do seu projeto para você conseguir com que ele te avalie bem. Então, a primeira parte do nosso projeto é a apresentação. Passamos agora ao objetivo. O objetivo ele precisa ser escrito de forma clara e de fácil entendimento. Ele é dividido normalmente em objetivo geral e objetivos específicos. No objetivo geral, ele é um pouco mais amplo e descrevemos de forma sucinta o que queremos realizar, o produto a ser desenvolvido e o resultado esperado. Então, no objetivo geral, você conta de maneira sucinta qual é a finalidade do seu projeto. E o objetivo específico, eles são menos abrangentes, né? E correspondem às ações previstas, as quais contribuirão para alcançar o objetivo geral. Então, a resolução, a execução dos objetivos específicos faz com que alcançamos o objetivo geral. O objetivo específico ele é mais palpável, ele é menor, ele é mais direcionado a uma determinada finalidade. Normalmente ele é escrito em tópicos. Então, objetivos específicos. Chegamos agora na justificativa. E a justificativa, você pode colocar algumas questões, fazer uma lista de informações que são pertinentes à relevância do seu projeto. Você pode iniciar essas perguntas com: por que seu projeto deverá ser realizado? Por que seu projeto tem que ser realizado? Em que contexto social está o seu projeto? Qual é a importância do seu projeto para aquela comunidade, para aquele público-alvo? E esses argumentos eles precisam ser bem embasados e convincentes. Você tem que mostrar para o seu avaliador, você mostrar para o seu possível patrocinador que você tem competência, que sua equipe tem competência técnica, artística, financeira, para executar o projeto. Então é nesse momento da justificativa que você mostra qual a importância de realizar um evento como esse, qual o problema social, de repente cultural, que o seu projeto vai resolver, solucionar ou minimizar. Vale ressaltar que nesse momento é bom que você dialogue com referências, que você embase o seu projeto, o seu texto, com referências, citando dados de pesquisa, citando informações da sociedade, da comunidade que o projeto vai estar inserido, citando informações sobre o público-alvo e sobre as pessoas que estarão à frente, né? Inclusive pontos importantes no currículo desses artistas que estarão envolvidos no seu projeto, porque isso dá credibilidade ao projeto que você está escrevendo. Agora, vamos para o público-alvo. A quem se destina o seu projeto? Seu projeto vai ser realizado ou vai ser oferecido para quem? Quem é o principal beneficiado por ele? Criança, adolescente, idosos, pessoas de uma determinada instituição? É o pessoal da comunidade? É um público livre? Qualquer pessoa pode participar? Você precisa traçar o perfil do seu público e qualificar o seu público, no sentido de dar características do seu público para quem está avaliando o seu projeto. Metodologia. É na metodologia que você mostra o passo a passo de como que você vai realizar o seu projeto. Como que será feita? Quais são as ações? Quais são as etapas do projeto? Quais são as atividades e a equipe envolvida? Quem vai ministrar a oficina de capoeira? Quem vai ministrar a oficina de música? Quais são os artistas que vão participar do teatro? Como que é o teatro? Como que vai ser desenvolvido? Então, de acordo com o seu projeto, você tem uma metodologia específica para aquela finalidade. O cronograma de ações você pode colocar em alguns editais, ele é separado, em outros você pode colocar dentro da metodologia. Então, quais são os seus cronogramas de ação? Qual é o seu cronograma de ação? Como que você vai desenvolver o projeto? Ele vai acontecer em quais dias da semana? São todos os dias? Qual é o período, qual é a carga horária desse projeto? É viável colocar a carga horária, colocar em dias, colocar em meses, né? A divulgação, qual é o seu plano de divulgação? Porque você está sendo incentivado ou patrocinado. Então, como que você vai divulgar? Como que você vai mostrar ao seu público quem são os seus investidores? Quem são as pessoas que te apoiaram? Então, você precisa também ter um plano de divulgação ou de comercialização, por exemplo, dependendo do produto cultural. Então, na sua metodologia, você vai ter uma lista de ações,
Na pré-produção, ou seja, antes de começar o projeto, você precisa de fazer uma lista de ações para a pré-produção. Contratação do pessoal, de repente compra de materiais, elaboração do projeto, isso vem tudo dentro da pré-produção. A produção é o projeto propriamente dito, você fazer o dia a dia do projeto, como que vai acontecer, qual é o passo a passo, quem são as pessoas responsáveis pelo projeto. E o acompanhamento, né? As ações estão sendo feitas de acordo com o que foi planejado? As coisas estão acontecendo conforme previsto? Isso tudo você vai explicar dentro da sua metodologia. Na metodologia que você vai dizer, por A mais B, como que vai ser feito o projeto para que o objetivo seja alcançado. Agora a gente vai falar alguns quesitos importantes, né, que ajudam na estruturação do projeto de vocês. Orçamento. Para você saber quanto você vai gastar com o seu projeto, qual é o custo final dele, você precisa fazer um orçamento. Você precisa ter uma noção do preço de mercado, dos materiais que você vai gastar, do salário, dos recursos humanos que você vai utilizar. Então o orçamento é muito importante. E alguns projetos, alguns editais, eles pedem que você mostre até 3 orçamentos para poder pegar o que está mais em conta. Formação da equipe também é um quesito que é importante, eu vou frisar aqui um pouquinho. Antes de você desenvolver o seu projeto, você precisa formar a sua equipe. Saber quem vai estar com você na execução do projeto. E as funções de cada pessoa. Quem vai ser o oficineiro, quem vai cuidar da contabilidade, quem vai cuidar da divulgação. Uma pessoa vai conseguir fazer mais de uma função, por exemplo? Existem projetos que sim, mas é inviável que uma pessoa só fique sobrecarregada fazendo várias funções. O ideal é que cada pessoa no projeto ele tenha que desempenhar uma determinada função. Contrapartida. As contrapartidas podem ser contrapartidas de imagem, por exemplo, quando você divulga a logomarca do patrocinador nos cartazes, nos folders do seu projeto. Pode ser uma contrapartida ambiental, por exemplo, quando você faz os seus folders, seus panfletos e utiliza, por exemplo, o papel reciclável. A contrapartida pode ser social, quando você delimita uma quantidade de pessoas que vão participar do seu projeto gratuitamente. Então, a contrapartida é o que o seu projeto oferece para o seu patrocinador. Democratização do acesso. Isso também pode ser entendido um pouco como contrapartida. Quando você facilita a participação de mais pessoas, por exemplo, quando você diminui, coloca preços acessíveis de ingresso, por exemplo, aí você está colocando democratização de acesso. Quando você oferece esse produto cultural em escolas públicas, por exemplo, quando você abrange uma determinada quantidade de pessoas gratuitamente. Então você faz a democratização do acesso. A acessibilidade, né? A gente, quando for fazer um projeto, independente qual seja, a gente tem que entender que as pessoas se locomovem de maneiras diferentes. Então a gente precisa pensar na questão da acessibilidade. Idosos, de repente, têm um pouco mais de dificuldade de se locomover, pessoas que são cadeirantes. Um documento importante é a anuência. A anuência das pessoas que vão participar do seu projeto. A anuência da sua equipe, por exemplo. Um trem passando lá fora. A anuência é um documento que a equipe do seu projeto ela assina atestando de que sim, participa do seu projeto. Outro documento importante é o documento de cessão de espaço. Às vezes você coloca lá no seu projeto que você vai fazer uma oficina de capoeira na escola MF Soteco. Só que dentro do seu projeto você não tem um documento assinado pela direção da escola ou pela Secretaria de Educação do município de que isto vai acontecer. Então você precisa desses documentos que norteiem, credibilizem o seu projeto. Credibilizem aquilo que você disse que vai acontecer. Então se, por exemplo, você coloca profissional tal vai participar do meu projeto. Esse profissional ele tem que ter um documento assinando dizendo que vai participar. Vou fazer o projeto em tal local. Então, a pessoa responsável por esse projeto, por esse espaço, ela precisa atestar documentalmente isso para você. Direitos autorais é a mesma coisa. Você precisa que as pessoas que vão participar do seu projeto, que elas assinem um termo de autorizando o uso da imagem delas, o uso até do som da voz. Então, esses, pessoal, são alguns tópicos importantes que precisam conter dentro do corpo do seu projeto, precisa ter essas informações.
Certo. A captação do recurso para o seu projeto, ele pode estar atrelado às publicações de editais que existem por aí. Existem vários editais culturais que incentivam a prática de projetos culturais. Pode ser através de patrocínio de empresas ou do comerciante local. Normalmente o comerciante local ele não tem o poder aquisitivo para patrocinar grandes projetos, mas eles podem contribuir com os projetos locais. Ações coletivas, você pode, para além dos editais e além dos patrocínios relacionados a empresas grandes, vocês, enquanto projeto, enquanto equipe de projeto, pode pensar em ações coletivas para captação de recursos. Por exemplo, rifas. Então você tem um comerciante que ele pode fazer uma doação, às vezes ele não pode te patrocinar, mas ele pode fazer uma doação, por exemplo, uma cesta de chocolates. Aí você rifa essa cesta de chocolate e consegue recursos através desse sorteio. Bazar e almoço beneficente. Fazer a realização de um almoço beneficente. Você pode conseguir os produtos que serão realizados para o almoço de maneira gratuita com o comerciante local e você vende essa marmita, né? E o dinheiro que você arrecadou, você utiliza para a realização do seu evento, do seu projeto. Doações pontuais, você pode fazer aquele face-to-face, né? Aquele cara a cara, pedindo doações, ou pode ser doações mensais. Isso tudo vai gerar uma demanda de trabalho. O projeto precisa de uma equipe que esteja na função de fazer essa captação de recursos. Então, isso aqui são alguns exemplos de captação de recursos para além dos editais e patrocínios de empresas.